Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Muitos de vocês me perguntam qual o procedimento que eu uso para fazer a ressoldagem das placas. Então aqui eu tenho uma placa de controle de um HD de Note, certo? Então eu vou explicar para vocês como que eu estabeleço esse quadrante de ressoldagem. Primeira observação que eu queria fazer para vocês: você estabelecer os quadrantes a partir dos componentes principais. Então, quantos quadrantes que eu teria nessa placa? Eu tenho 1, 2, 3, que são os componentes principais, tá ok? Uma outra observação: você vai medir o tamanho da boca de saída de ar do seu soprador, da sua estação de ar quente. Nesse caso aqui eu estou com 1,5, certo? 1,5. Então a minha área de atuação seria o dobro, tá ok? Mantendo ele fixo, certo? Seria o dobro. Ou seja, até 3 centímetros nesse quadrante aqui, com a ponta do ferro, do soprador, em um quadrante de onde eu tenho 1,5 e o meu quadrante é 3, o que você vai fazer? Você vai medir 3 centímetros e você vai aquecer o meio, 1,5, certo? Você vai ter a mesma temperatura, tanto para a direita, para a esquerda, como para cima e para baixo, tá bom? Então você vai trabalhar dessa forma, você vai mapear a placa por quadrante, sendo o quadrante o dobro do tamanho da boca do seu soprador, da sua estação de ar quente, não importa. Outra questão: se você trabalhar com uma placa pequena, vai ficar mais fácil de você mapear os quadrantes. Outra questão: a ação do soprador térmico também exerce sobre a placa, além de uma atividade de esbarrar na placa na hora que você está fazendo a soldagem. Outra questão: seria interessante que a estação de ar quente, o soprador, ele estivesse sempre fixo num local e afastado a mesma proporção do dobro da boca, ou seja, em média 3 centímetros, tá ok? 3 centímetros. Eu vejo gente usando o soprador assim, ó. Assim, porque você vai demorar a atingir a temperatura. Então o ideal seria que você estivesse a 3 centímetros do local e você exercesse a fixação. Você pode fazer um tripé, você pode fixar, e vamos supor que eu fosse ressoldar esse componente aqui. Eu vou ligar a essa altura de 3 centímetros, certo? Qual o tempo? Esse tempo vai ser o tempo necessário para você atingir a temperatura a partir de 220 graus Celsius, tá bom? A partir de 220 graus Celsius já derrete a solda. Tem gente que fala em 350, não. Eu estabeleci essa média baseado na temperatura de fusão do estanho e do chumbo, tá bom? Então como que você vai proceder? Você vai colocar o soprador de uma forma fixa, você vai poder ligar trabalhando assim e você vai monitorar a temperatura. Chega rapidinho, é rapidinho. Pronto, desligo. Certo? 220, tá vendo lá? Ó, 220. Vamos ver quanto que tá lá, ó, já tá começando a cair. E você vai visualmente observar se aquela solda ali realmente derreteu. Vou dar uma dica para vocês.
Observa o brilho da solda antes e depois da ressoldagem. Provavelmente você vai ver que o brilho ficou bem maior. Então a temperatura a partir de 220, chegando a 220 você já está com uma temperatura boa. Outra questão, você deve aguardar que essa placa esfrie totalmente. Não deixa ela quieta aqui na bancada e vai executar outra atividade. Vamos observar agora qual a temperatura que está ali? Ó, já chegou a 80, certo? Seria mais ou menos o dobro da temperatura ambiente, se estiver em 40 graus. Deixa ela quietinha ali. Então essa é a regra que eu utilizo. Vamos recapitular? Tamanho da boca do equipamento que você está usando. Multiplica por 2. Estabelece o quadrante. Coloca a ponta no meio desse quadrante, ou seja, vou até fazer um desenho para vocês aqui, mas não tem nenhuma canetinha aqui. Mas vamos supor que você tivesse esse tamanho, um quadrante que você estabeleceu de 3 centímetros. Vamos supor que isso aqui fosse 3 centímetros de um lado ao outro. Você vai colocar a ponta do soprador no meio, elevado 3 centímetros. Onde você vai ter um aquecimento uniforme dessa área, sem ficar balançando. Ele vai ficar fixo no meio, 3 centímetros de altura. Esse é o seu quadrante, 3 centímetros, onde você vai derreter a solda a partir de 220 graus Celsius. Tá ok, galera? Espero que tenha ajudado vocês aí, que vocês têm muita dúvida referente a isso.